Hoje eu quero fazer um vídeo aqui mais sério com vocês. Por que criar conteúdo literário? Se não vai, na maioria dos casos, não vai lhe trazer benefício algum, não vai lhe trazer renda, pelo contrário, vai trazer mais gastos, demanda de tempo. Vamos aqui conversar um pouco sobre isso? Bem, para mim, eu já fui desse meio, eu já tive blog literário 2013, 2014, 2015, foi quando o blog esteve mais ativo realmente. Fui para a Bienal de São Paulo, tive muitas parcerias com autores, com editores e tudo mais, e depois eu abandonei esse nicho, coisas da vida, tudo mais, fiquei desgostoso com o nicho de literatura, e eu passei 6 anos sem ler nenhum livro. 6 anos, só lia algo que fosse técnico, algo da faculdade, somente. Meus livros ficaram todos parados aqui, minhas leituras aí estagnadas, não li mais nada. E após esse tempo todo, refletindo ali o porquê não consegui voltar, porquê eu não voltava, aí acabei tentando voltar. Ano passado, peguei um livro, comecei a ler, fui lendo de pouquinho em pouquinho, não estava mais com aquele ritmo de leitura, aquele hábito que eu estava antes, e eu consegui voltar. Voltei ano passado. E quando foi este ano, 2025, em junho, eu decidi voltar para as redes para falarmos de livros. Eu entendi que era a hora de eu voltar a falar sobre livros. Coloquei o nome do perfil Quase Tudo Isso, porque não é somente de livros que eu falo. Às vezes, quando eu assisti um anime legal, bacana, que eu penso que vocês podem se interessar, eu vou vir aqui falar. Mesma coisa, uma série, um filme. Mas o foco principal ainda acaba sendo livros, porque eu gosto muito de ler. Sempre gostei muito de ler. Na minha saída da adolescência para a fase adulta, início da fase adulta, porque eu não li muito quando eu era criança. Quando eu era criança eu só lia o que era obrigatório na escola e tudo mais, era só fazer as atividades e pronto. Mas início da fase adulta, aí sim eu comecei a ler por gosto, gostei muito e fui pegando, comecei pelas obras de Stephen King e assim vai. Por que eu decidi voltar e decidi falar de algo que me demanda tempo, me demanda dinheiro, porque os livros que eu tenho sou eu que compro, me demanda estar gravando os vídeos, editando e publicando para vocês. Por que eu estou falando disso se eu não estou ganhando nada? Justamente porque tem poucas pessoas falando dessa forma, falar por gostar, falar porque quer falar. Alguns dos perfis maiores já transformaram isso em renda, em trabalho, sabe? Então perde um pouco da essência, não totalmente, é claro, mas também nem todos, né? Alguns perderam a essência total. Da ideia de fazer essa parte da comunicação, de trazer mais pessoas para o mundo literário, para que as pessoas leiam, não somente ler clássicos nem nada disso. Eu mesmo não gosto muito de ler clássicos, eu li pouquíssimos e quase não me lembro, não é a minha vibe, porque eu não gosto, então é gosto pessoal. Mas assim, é muito libertador quando você consegue ler. Você pegar, em vez de estar ali no celular, zapeando, olhando o TikTok por muito tempo, olhando o Instagram, olhando o YouTube por muito tempo. Não significa que a gente não pode olhar. Claro que a gente pode olhar, a gente vai olhar o Instagram, vai olhar o TikTok, vai olhar aqui o YouTube. Claro, temos que ter tempo, temos que ter o tempo para cada coisa. Você vai ter um determinado tempo para poder ficar ali no celular, vagando na rede social, vendo alguma coisa. Isso é ótimo, excelente. O que você não pode fazer é exagerar. E também foi um dos motivos que eu me dediquei mais a voltar mesmo a ler com gosto. Eu me peguei passando muito tempo no celular, muito tempo sem fazer nada, nada que agregue. Não estava vendo uma videoaula ou uma resenha de livro para poder entender o livro e depois comprar, não. Estava só vendo besteira. E nisso, quando eu ia ver, já tinha passado 2 horas, 3 horas, sem fazer nada de produtivo. Nada. Aí hoje o que eu faço? Claro, entro nas redes sociais, interajo com vocês, que eu gosto muito disso. Depois fiz ali meu período de redes sociais, vou, arranco meu celular, boto ali de lado, pego o meu livro, vou ler. Sento do lado do meu filho menor, 2 anos e 7 meses ele tem, já fico do lado dele ali lendo, para ele já ver que o pai tem o hábito de ler, já comprei uns livrinhos para ele, tá até chegando mais livros para ele. Então a gente vem falar com vocês sobre livros. Para mim é muito prazeroso de verdade. Quando chega alguém e fala comigo, fala: pô, Diego, aquele livro que você falou
eu me interessei, eu fui atrás, eu comprei, eu li. Gostei muito também, era muito a minha vibe. Pô, fazia tempo que eu não lia. Eu li porque você falou desse livro. Ganhei o dia. Não precisa ser 10, 200, 300 pessoas. Não, basta uma pessoa chegar e falar isso para mim. Falar que leu um livro por minha causa, ou então que voltou a ler porque viu que eu estou me dedicando à leitura, independente dos afazeres da vida, eu estou conseguindo tirar um tempo para ler. Ou então uma pessoa que disse que não gostava de ler, mas de tanto eu ver ali eu falando tal, começou a ler e gostou. É isso que me move. Foi esse o motivo que me trouxe de volta às redes sociais, do nicho literário, depois de tanto tempo. Depois de 6 anos parado. 6 anos sem nem entrar numa livraria, não fazia questão de ver nem como é que estava o mercado literário. Tanto é que quando eu voltei ao nicho, eu tive um baque, porque editoras grandes, editoras que eu tive parceria, tinha muitos livros deles, a editora faliu, fechou. Eu nem sabia, porque eu não acompanhava mais nada. Comecei do zero, peguei meu Scooby, comecei do zero, peguei meu outro perfil lá para dar uma olhada nos livros que eu tinha lido, eu não lembrava de todos, é claro. E aí iniciei tudo do zero para estarmos aqui, conversando, falando sobre livros, tentando atrair mais pessoas para a comunidade, não para gerar um engajamento pensando em transformar isso em trabalho. Não, eu tenho meu trabalho, já trabalho em 2 lugares, em 2 empregos, ainda estou me virando para fazer isso aqui. É porque eu gosto. Eu quero trocar essa ideia com vocês. Eu quero ver mais pessoas lendo. Não somente os livros da moda, mas os livros que vocês gostam. Você viu um livro ali, você gostou? Perdão. Vá lá, compre, leia, comente com alguém. É tão bom quando a gente lê um livro e tem alguém para comentar, né? Alguém para comentar junto com você. É muito bom isso, você poder trocar uma ideia. A minha esposa mesmo, ela não lê muito. Ela lê algumas coisinhas dela, mais romance e tal, porque é dela, ela gosta, e é pouquíssimo, ela não consegue ler muito, e é dela. Mas quando eu leio meus livros, depois ela vem e pergunta, e aí, como é que tá a história? E o que foi? Então eu acabo tendo que contar muitas das histórias que eu leio para ela. E isso é muito bom, isso é muito bacana, eu já estou vivenciando isso em casa. Bernardo já está começando a pedir para ler uma história para ele. Vamos ler meu livro? Cadê meu livro? Cadê meu livro? Aí ele para, a gente vai ler para ele. Então isso é muito bom. Isso aqui está me movendo nesse momento. Espero que vocês entrem também nessa vibe, vamos divulgar a literatura. Se esse vídeo chegou até você, se você gostou, se você tem algo a falar sobre, deixa o curtir, deixa o seu comentário. Se você quer apoiar o canal, então se inscreva no canal. O meu objetivo aqui no YouTube, primeiro, é conseguir 100 inscritos no meu canal. Pronto, objetivo inicial, 100 inscritos, e a partir daí a gente vamos trocando ideia, vamos juntos. Vamos propagar o quanto é bom ler, o quanto nos faz bem, a nossa ginástica para o cérebro. Nós temos que cuidar tanto do corpo, né? Então, a leitura vai ajudar a cuidar do seu corpo, da saúde mental, das suas próprias sinapses para podermos envelhecer melhor. Isso vai ajudar também. É isso, era um vídeo para trocar ideia, de mais o porquê que eu voltei e porquê que eu continuo fazendo os vídeos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixem aí nos comentários que eu faço um novo vídeo e respondo as perguntas de vocês. Se tiver alguma curiosidade, pode falar. Um abraço, boa leitura a todos, até a próxima.